Programa Paulo Berengues. Olá, tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos iniciando neste momento uma parceria que eu tenho certeza que vai ser muito produtiva, muito positiva com a PUC TV aqui de Goiás. Estamos começando a fazer o nosso programa a partir deste domingo e todos os domingos você vai poder acompanhar aqui tudo o que acontece na nossa política aqui em Goiás e na política também nacional. Eu quero fazer um registro e fazer um agradecimento pelas boas-vindas que nós recebemos. Eu e toda a nossa equipe, toda a minha equipe, recebemos de todo o grupo da PUC TV. Eu faço o registro aqui do reitor Volmir Amado, que nos recebe de braços abertos. Também faço um registro da vice-reitora Olga Isilda Ronque, que também trabalhou muito para que a gente pudesse fazer essa parceria, e do professor Eduardo Rodrigues, que é pró-reitor de comunicação da PUC Goiás. E o registro também sobre um trabalho que foi feito durante muito tempo para que a gente pudesse viabilizar, firmar essa parceria, que é do diretor comercial Fabrício Marchetti. Faço esse registro, agradecimento desde já pela acolhida muito gentil de todos eles e a gente espera que você passe a sintonizar o nosso programa todos os domingos aqui na PUC TV a partir das 11 horas da noite. Bem mais cedo, com tempo para você ver, fazer a sua reflexão. No programa de hoje, um programa especial em que a gente recebe Ciro Gomes, que é pré-candidato a presidente da República. Ele que já foi governador do Ceará, prefeito de Fortaleza, e a entrevista eu tenho certeza que vai levar até você informações muito interessantes. Fique ligado. O programa Goiás na Frente já tomou conta do estado inteiro, quer ver? A duplicação da GO 070 entre Goiânia e a cidade de Goiás está sendo concluída. São 13 termos que o governo do estado está construindo. Até o ano que vem, Goiás vai ter 30 institutos tecnológicos. O de Aparecida já está funcionando. E na habitação foram entregues 1.021 novas moradias. Olha só as de Pirenópolis. As casas são abastecidas com energia solar. Esse é o programa Goiás na Frente. Inovação que cuida das pessoas. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. A inclusão da equipe Melhor em Casa junto à odontologia no município de Trindade, no estado de Goiás, surgiu pela necessidade de levar atendimento odontológicos aos pacientes com dificuldade de locomoção até a unidade básica de saúde. A equipe é composta por nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiras, técnicas de enfermagem e agora a equipe da odontologia, o dentista e a auxiliar de saúde bucal. O atendimento especializado à odontologia com paciente especial ele é realizado no município há mais ou menos 4 anos. Daí surgiu a necessidade e a importância de levar esse atendimento domiciliar. O atendimento ele é feito emergencial, ele é feito curativo e principalmente na nossa ação preventiva. O John Kennedy chegou na unidade do Califórnia, muito debilitado, ele só tomava mamadeira, tudo era batido na mamadeira e hoje, primeiramente Deus, segundo essa equipe do Dr. Reno, e a saúde, né, lógico, Trindade, que para mim está em primeiro lugar, ele já pode se alimentar na colher. Isso para mim é uma vitória muito grande, né? E era o meu sonho ter esse atendimento em casa. E eu consegui, pela graça de Deus. A introdução do Melhor em Casa, juntamente com a odontologia, tem a visão de assessoramento à equipe de estratégia da família. Eles entram como um apoio ao atendimento desses pacientes, feita a identificação pelos agentes comunitários de saúde, feita a triagem pela equipe da enfermagem do Melhor em Casa, tendo assim o acionamento da odontologia dentro do programa. É
É só olhar e ver. O programa Goiás na Frente aparece cada vez mais. Os Credecs de Goianésia, Morrinhos, Quirinópolis e Caldas Novas estão com as obras avançadas. O governo de Goiás também está construindo 39 colégios século XXI. Olha só, em Águas Lindas, o trabalho está bem adiantado. Também tem os hospitais de Santo Antônio do Descoberto, Águas Lindas e o de Uruaçu, que está 70% concluído. Programa Goiás na Frente é assim, inovação que cuida das pessoas. Muito bem, nosso programa de hoje, um programa especial em que a gente recebe um cearense nascido no estado de São Paulo, nascido em Pindamonhangaba. Nasceu com 5 anos de idade, ele se mudou junto com a família, naturalmente, para Sobral, no Ceará. Sobral que já nos deu gente muito famosa como ele, como Renato Aragão, como Tom Cavalcante, e tem o Guarani de Sobral, o Bugrão, de quem ele é torcedor. Mas a gente vai falar de política, e falando de política, ele tem uma longa história dentro da política. Já foi deputado estadual, já foi deputado federal, já foi prefeito de Fortaleza, já foi governador do Ceará, já foi ministro da Integração Nacional e já participou, inclusive, do lançamento do Plano Real, quando era ministro da Fazenda. A gente vai receber hoje, com muito prazer, ele que ainda está meio receoso em se lançar como pré-candidato a presidente da República. Será a terceira vez, ou seria a terceira vez, a gente vai saber isso dele. Estou falando do advogado, professor universitário e tantos outros atributos, Ciro Gomes. Me permita tratá-lo, como eu tratei da última entrevista que eu fiz com o senhor, por governador, pode ser? É o que é mais gentil, é o cargo de acesso popular mais generoso que o povo do Ceará já me deu. Um abraço a você, Paulo, muito obrigado pela oportunidade. Sei que falando consigo, estou falando com o que há de melhor na opinião pública de Goiás. É isso, eu agradeço muito a sua presença aqui, agradeço o pessoal que viabilizou a sua vinda aqui também. E eu já gostaria de entrar num assunto que o telespectador com certeza quer saber. O senhor será ou não será candidato? Nesse momento o senhor se coloca como pré-candidato a presidente da República? Eu dei a minha palavra ao PDT, ao meu partido, de que se o meu partido quiser, e é a única dependência que eu tenho, eu assumirei a tarefa, que é muito honrosa, embora eu saiba bastante bem, né, com a experiência que eu já acumulei, um cara que pensa o que eu penso, que fala o que eu falo, que abriu as arestas e conflitos que eu já abri, sabe o que é que ele espera na frente. Mas pelo Brasil, qualquer esforço vale a pena, eu amo esse país, estou com o coração muito apertado de saber o que está acontecendo e acho que posso ajudar, e é a minha obrigação participar desse debate. Se depender do seu partido, o PDT, o senhor já é pré-candidato, né? E deverá ser candidato. Eles tiraram já uma indicação unânime, muito honrosa para mim, enfim, eu apenas quero ter as precauções e modéstias naturais de um cara que, como eu disse, já tem vida, né? Já sei como as coisas são. Mas essa agenda do senhor percorrendo o país já não é uma agenda de pré-candidato? O senhor, por exemplo, está em Goiânia pela segunda vez num prazo de uma semana. De uma semana. Isso é uma feliz coincidência. Se eu pudesse, voltaria semana que vem, porque qualquer brasileiro que, como eu, conhece o país, sabe quanto adorável é essa cidade e seu povo. Veja, a coincidência é que, na semana passada, a Central dos Sindicatos do Brasil Brasileiros fez um congresso aqui, me convidou para fazer uma palestra, e nesta semana os estudantes brasileiros de economia, de todas as escolas de economia do Brasil, de bom gosto que são, escolheram também Goiânia e me escolheram para fazer a palestra de abertura. Em setembro devo voltar aqui, estava combinando com meus amigos o deputado Carlos Cabral e o nosso vereador Paulinho Bauer, para voltar aqui em setembro e fazer uma agenda mais extensa. Veja, eu tinha, Paulo, me afastado um pouco da política porque eu ajudei a preparar uma nova geração no Ceará. E essa nova geração está batendo um bolão, né? Nós temos um prefeito de capital, um dos melhores avaliados do país, um dos governadores. O Ceará é o estado mais sólido do país nessa quebradeira geral. Temos números importantes, saiu agora recentemente o IDEB, 77 das 100 melhores escolas do Brasil estão no Ceará. A minha cidade, Sobral, tem o melhor IDEB do Brasil, a menor mortalidade infantil. Isso tudo deve ser um esforço grande que eu ajudei a preparar. E tinha aceito um convite pela primeira vez na vida de trabalhar na iniciativa privada. Estava com a vida que pedia a Deus, né? Um salário bastante generoso, que eu sempre achei que merecia, o serviço público não paga. É a primeira vez que eu for trabalhar na iniciativa privada, estava na CSN, quando deu-se o golpe.
E com o golpe eu me senti absolutamente obrigado a descer para o terreno, lutar novamente. Afinal, essa é a minha vocação. O senhor também considera que o senhor se refere naturalmente ao golpe que derrubou a presidenta Dilma. De Dilma. Por que golpe? Eu sou professor de Direito Constitucional, né? Porque no presidencialismo, qualquer fórmula de derrubar o presidente que não seja pelo cometimento de crime de responsabilidade dolosamente cometido pelo presidente da República é golpe. Isso é da crônica, vamos dizer, da doutrina do presidencialismo. E a presidenta Dilma nunca foi acusada, ela fazia um péssimo governo, nisso estamos completamente de acordo. Mas não viu o tamanho da crise que estava ali, manipulou, não falou a verdade ao povo. Tudo isso são coisas que justificam a crítica azeda que certos setores da opinião pública brasileira sustentaram em relação a ela. Porém, veja o que acontece. Quando a gente não respeita a institucionalidade, a anarquia é a pior conselheira. E nós estamos vivendo um estado de anarquia. Praticamente hoje, a Brasília virou um ninho de cobra, em que as instituições não valem rigorosamente nada. É juiz fazendo política, é Ministério Público fazendo política, é político usando as estruturas públicas e estatais para suborno na cara da freguesia. Isso tudo é uma tragédia pela qual o país está pagando um preço muito amargo. São 14 milhões e 300 mil brasileiros hoje desempregados. 9 milhões empurrados para o biscate, para a informalidade. Pois é, mas isso tudo começou lá no governo de Dilma. Sim, claro. O governo era muito ruim. O governo era muito merecia ruim. O impeachment, mas não dessa forma. Não, porque, veja, o remédio para governo ruim é pressão, pressão para que mude, que é o que eu já vinha fazendo. Eu estava dizendo isso 1000 vezes. Briguei, não aceitei ser ministro, porque não concordo com nada do que eles fizeram, nem a forma com que organizaram as alianças. Meu irmão era ministro da Educação, denunciou publicamente o Eduardo Cunha na Câmara Federal e a presidenta prestigiou o Eduardo Cunha. E meu irmão pediu para sair. Ex-governador do Ceará, Cid Gomes. Então, ninguém nos confunde, nós estamos criticando o governo. Agora, derrubar um governo mal eleito, sem crime, dá nisso, porque aí ninguém mais respeita nada, Paulo. Pois é, mas a defesa que se faz desse impeachment é que ele é uma decisão política e, como tal, está previsto, né? Está previsto... Se o Supremo Tribunal Federal cumprisse as suas melhores atribuições, ele teria anulado isso, porque... não é um julgamento político estrito sensu. A doutrina é muito exígua e é muito clara, porque o julgamento é político, mas a base factual, ou seja, o fato há de ser o cometimento de crime de responsabilidade cometido lucidamente, quer dizer, com vontade de cometer o crime. A acusação que acabou dando no impeachment é de que ela fez uma manobra fiscal, uma manobra contábil, que não é crime. Todos os presidentes fizeram. Todos fizeram, não é? Todos já fizeram. O que não quer dizer que seja coisa boa, não. É coisa ruim, coisa errada. Mas não é crime. Não é crime. Não sendo crime, nós entramos nessa que é uma lógica do parlamentarismo. Quando você tem um governo ruim no parlamentarismo, você dissolve e constitui outro. Agora, com esse quadro que o senhor acaba de pintar aqui, em rápidas palavras, sobre o cenário, principalmente lá em Brasília, o que é possível fazer? E a gente vai começar indo às ruas. O programa é gravado e o senhor já participou em outro programa meu, sabe que eu gosto demais dessa interação com o cidadão. Importante. Abrir espaço para as perguntas das pessoas. Nós fomos às ruas ouvir perguntas e uma dessas perguntas já passa pelo que o senhor pretende fazer caso chegue lá. Vamos até as ruas. Seu Ciro Gomes, caso o senhor for candidato, qual seria o seu plano de governo? E se esse plano seria cumprido, se ele poderia ser registrado em cartório e realmente cumprir? Para melhorar esse quadro que o senhor descreveu. Sim, claro. Eu, assim, tenho 1000 defeitos, mas eu sempre fui o mais popular em todos esses cargos que eu ocupei. Fui o mais popular prefeito de capital do Brasil. O mais popular não é porque eu faço milagre. É porque eu não minto, né? Eu prefiro ser um pouco mal compreendido às vezes, mas eu só prometo o que eu faço. O que eu vou propor ao país é debater, com começo, meio e fim, um novo projeto nacional de desenvolvimento. Ou seja, haverá metas, planos, objetivos, supervisão, avaliação, controle, quem faz o quê, quanto custa, qual é o prazo, que é o que nós não temos mais no Brasil. Quer dizer, um projeto que defina com clareza quais são os rumos do país. Nacional, porque nós hoje estamos induzidos a achar que ser feliz é consumir um certo padrão, não é, de consumo que nós não somos capazes de produzir. Isso meio que está na casa do sem jeito, porque nós não vamos trocar um celular por sinal de fumaça.
mas todos os celulares são importados. 80% do valor de um carro que a gente dirige na rua, importados. 80% da química fina dos remédios que a gente toma, ou que os filhos da gente tomam, importados. Todos os meios de diagnóstico médico, importados. Todas as fibras hoje das roupas modernas, importados. 40% dos custos de produção da agricultura mais competitiva do mundo, importados. Não há uma fábrica de fertilizante brasileira, nenhuma de implementos agrícolas, nenhuma de coisa. E o resultado disso é que nós perdemos a noção de que não dá para pagar isso, né? O Centro-Oeste carrega o Brasil nas costas há uns 10 anos, mas é muito improvável, no limite, de que a agricultura, o agronegócio, a mineração, sozinhos, consigam pagar um padrão de consumo sofisticadamente moderno e industrial. E de desenvolvimento, porque o Brasil abriu mão de uma estratégia de desenvolvimento na medida em que nós privilegiamos hoje toda a política brasileira. Há muitos anos o PT simplesmente repete Fernando Henrique, né? O Lula repete Fernando Henrique, a Dilma repete Fernando Henrique. Tudo no Brasil hoje é drenar recursos para honrar o serviço da dívida pública, que por sua vez galopa enlouquecidamente pela taxa de juros criminosamente mais alta do planeta. Então repare, como a gente faz isso? O Brasil precisa interromper a desindustrialização. São 4 grandes blocos que eu estou estudando. Aí você me interrompe quando for na hora. Eu tenho estudado muito essas coisas. O bloco de petróleo e gás e bioenergia, o bloco do complexo industrial do agronegócio, o complexo industrial da saúde. Só esse ano o Brasil vai gastar 17 bilhões de dólares no estrangeiro, gerando emprego e renda no estrangeiro, quando a gente podia germinar, por exemplo, aqui em Anápolis, vocês têm já uma grande aptidão para um polo farmacêutico, só que o valor agregado é todo importado. E você tem patente vencida, que você apoiando esse empreendedorismo brasileiro com as universidades, você pode superar isso. E, por fim, o complexo industrial da defesa. As comunicações militares brasileiras, os nossos satélites, tudo isso é processado pelo estrangeiro a um custo que a gente já não tem mais como pagar. Para que isso aconteça, nós precisamos desinterditar 3 grandes obstáculos ao crescimento do país. Consolidar o passivo das empresas privadas. Hoje, as 300 maiores empresas de capital aberto não fizeram caixa no último trimestre, nem sequer para pagar a prestação do banco. Eu pretendo tirar uma fração das reservas cambiais que o Brasil tem no estrangeiro, uma espécie de caderneta de poupança, para criar, mediante um plano de investimento e emprego, né, um ciclo de substituição de dívida privada interna, curto prazo e juro alto, por uma dívida externa de baixo custo e de prazo mais longo, desde que cumpram-se determinados requisitos de investimento e de geração de emprego e renda. Terceiro, o caminho é superar o desequilíbrio da conta pública brasileira. Hoje o país está sendo levado por uma amargura. O cidadão que nos perguntou já se aproxima da idade de aposentadoria e está vendo a indignidade com que se tratam os aposentados do setor privado brasileiro e cortando benefícios sem mexer nos privilégios. Eu vou mexer nos privilégios. 2% dos benefícios hoje levam mais de 1/3 da receita pública. E, por fim, a questão básica da superação desse desequilíbrio externo. Tudo que o Brasil importar do estrangeiro, nós vamos mapear e vamos ver o que é possível de produzir aqui mesmo no Brasil, mediante um conjunto de ferramentas com as quais o mundo se movimenta, substituição de importações, compras governamentais, enfim, arranjos produtivos locais com regime de preferência comercial numa nova política externa e de comércio exterior, industrial e de comércio exterior que eu pretendo celebrar. Evidentemente que tudo isso é para gerar receita, renda, dinheiro, para que você diga de onde vem aqueles recursos que nós precisamos fazer para dar um choque na questão da segurança pública, que virou um tormento para a sociedade brasileira, qualificar a educação, vou repetir aqui de novo, nós sabemos fazer, no Ceará 77 das 100 melhores escolas básicas do Brasil estão no meu estado, e a gente tem muito orgulho disso. Estou apresentando um cartão de visita, porque promessa de político é como ele próprio já indiciou aí, é muito pouco crível, e resolver essas questões dramáticas de infraestrutura do país. Não é possível mais, por exemplo, que o Centro-Oeste continue processando sua extraordinária produção e nem sequer de volta tenha uma infraestrutura minimamente digna para minimizar os seus custos de transferência. Tá, isso acabou passando o seu plano de governo, né, que está sendo feito, inclusive, com a participação de Mangabeira Unger. Mangabeira Unger e milhões de brasileiros estão me ajudando na estrutura universitária do país, aqui e fora do Brasil. Agora, eu queria saber do senhor o seguinte, essa intenção anunciada de reduzir a importação de produtos e fazer com que a nossa indústria avance, ela não faz exatamente o contrário do que o senhor fez enquanto ministro da Fazenda, quando o senhor promoveu aquela abertura radical? Superficialmente, sim.
Agora, reduzindo, só para completar, sim, claro, desculpa. Reduzindo a tarifa de importação de quase 500 produtos naquela ocasião. Naquela data eu recebi uma missão. Eu era governador do Ceará, o Plano Real estava morrendo no 3º mês de existência, já da mesma doença que tinha matado o cruzado lá atrás. Por quê? Porque quando você cessa o imposto inflacionário, imediatamente aquele dinheiro vai todo para o consumo. E o consumo explode em 24 horas e a produção não acompanha na mesma velocidade. Resultado, você tem fila, ágio, desabastecimento, e aí começaram os preços a subir. Isso chamou de otário quem pagava ágio. Quem paga carro com ágio é otário, não dormia de noite, e quem cobra é ladrão. Então, foi uma guerra tremenda. E aí o que é que tem? Nessa situação, a teoria econômica fala de hiato de produtos. Só tem uma saída. Você abre o excedente de demanda que você tem aqui dentro, que sua potência instalada não é capaz de fazer, e traz de fora para zerar a pressão dos preços. Agora, evidentemente, aquilo foi uma coisa de emergência, não foi estudado, não tive nem, foi em 48 horas eu tive que fazer, porque eu cumpri a missão. Missão dada, missão cumprida, entreguei. A inflação tinha sido 3% em julho, e em setembro eu entreguei 0%. Que era a minha tarefa, salvei, assim, com a ajuda de muita gente, o Plano Real. 23 anos depois quer fazer o inverso. Não, estruturalmente um país tem que fazer o inverso, o país tem que produzir aqui tudo que for capaz de fazer. Só que tem competência? Não, aí que está. Só não seremos capazes mais, como o velho modelo do passado pedia, a ilusão de produzir da agulha ao avião passando pelo computador. Nós tivemos uma lei de informática que revelou-se uma ilusão completa. Então, um chip brasileiro não vai acontecer. Provavelmente não vai acontecer. Mas eu estou falando de complexos industriais em que há uma expertise tecnológica, que o dinheiro já está sendo gasto para mostrar o caminho. Vou repetir. O complexo industrial do petróleo e gás. Repare, o Brasil não pode seguir vendendo petróleo bruto barato e comprando derivado de petróleo. Nós temos a Petrobras que sabe fazer refino, que sabe fazer derivado, sabe fazer diesel, sabe fazer gasolina. Não há razão nenhuma para a gente não verticalizar e depois explorar o valor agregado maior na petroquímica. Depois o complexo industrial da saúde, repetindo. Esse ano o Brasil vai gastar no estrangeiro 17 bilhões de dólares. Como eu estudo isso obsessivamente, 80% disso já tem patente vencida. Então eu abro um Instituto de Engenharia Reversa aqui em Anápolis, né, e vou pegar as patentes vencidas, eles vão abrir e copiar. E verticalizar para quem já tem expertise de fazer. O governo é o grande comprador que garante um regime de preferência comercial, pelo menos enquanto aquela indústria vai maturar. Depois o complexo industrial do agronegócio. Quer dizer, por que eu não posso reunir todos os empresários do agrobusiness brasileiros e criar para eles uma ferramentaria de renúncia fiscal, vantagens alocacionais, crédito subsidiado, prazos, etc., para que eles juntos se associem e façam uma fábrica nacional de implementos agrícolas, ou 2 ou 3. Né? E eu vou dar 20 anos de isenção de imposto para que aquilo seja verticalizado. Eu já fiz isso muito no Ceará. Eu sei bastante bem o que eu estou propondo. Os governadores do Nordeste e do Centro-Oeste, se não fizerem isso... Não tem indústria, pois é. Só que eu faço com cuidados para não introduzir ineficiência. E, por fim, o Complexo Industrial da Defesa. Tem cabimento, meu irmão, que um navio brasileiro da Marinha seja guiado à mira dos seus canhões por um GPS americano. Isso é piada. E aí a gente faz uma política externa com os BRICS, em que a gente acerta, além de um regime de preferência comercial, para ganhar mais novos mercados e ganhar escala e baratear isso para nós próprios, conseguir o financiamento rebelde, a Bretton Woods, a Fundo Monetário Internacional, nesse banco que foi criado lá no Ceará, na reunião do BRICS aqui, e, fundamentalmente, transferências tecnológicas sensíveis. Porque os americanos têm uma relação de muita dureza conosco. É uma amizade centenária, mas eles não abrem mão, né, de determinadas tecnologias sensíveis, propulsão nuclear, satélite, foguete. Né? Essas coisas nós temos direito de fazer, não queremos ser um protetorado americano, queremos ser bons amigos. Primeiro bloco a gente falou um pouco, né, basicamente, sobre o que poderá vir a ser o seu plano de governo. A partir do bloco que vem, vamos falar de política? Vamos. Vamos saber como é que anda essa Brasília, que a cada dia está mais explosiva. Daqui a pouco a gente confere. Fique ligado. O programa Goiás na Frente já tomou conta do estado inteiro. Quer ver? A duplicação da GO 070 entre Goiânia e a cidade de Goiás está sendo concluída. São 13 tecos que o governo do estado está construindo. Até o ano que vem, Goiás vai ter 30 institutos tecnológicos. O de Aparecida já está funcionando. E na habitação foram entregues 1.021 novas moradias. Olha só as de Pirenópolis. As casas são abastecidas com energia solar. Esse é o programa Goiás na Frente. Inovação que cuida das pessoas.
A inclusão da equipe Melhor em Casa junto à odontologia no município de Trindade, no estado de Goiás, surgiu pela necessidade de levar atendimento odontológico aos pacientes com dificuldade de locomoção até a unidade básica de saúde. A equipe é composta por nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiras, técnicas de enfermagem e agora a equipe da odontologia, o dentista e auxiliar de saúde bucal. O atendimento especializado à odontologia com paciente especial ele é realizado no município há mais ou menos 4 anos. Daí surgiu a necessidade e a importância de levar esse atendimento domiciliar. O atendimento ele é feito emergencial, ele é feito curativo e principalmente na nossa ação preventiva. O John Kennedy chegou na unidade do Califórnia, muito debilitado, ele só tomava mamadeira, tudo era batido na mamadeira e hoje, primeiramente Deus, segundo essa equipe do Dr. Henry, e a saúde, né, lógico, Trindade, que para mim está em primeiro lugar, ele já pode se alimentar na colher. Isso para mim é uma vitória muito grande, né? E era o meu sonho ter esse atendimento em casa. E eu consegui, pela graça de Deus. A introdução do Melhor em Casa, juntamente com a odontologia, tem a visão de assessoramento à equipe de estratégia da família. Eles entram como apoio ao atendimento desses pacientes, feito a identificação pelos agentes comunitários de saúde, feito a triagem pela equipe da enfermagem do Melhor em Casa, tendo assim o acionamento da odontologia dentro do programa. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Muito bem, estamos voltando e o programa de hoje, um programa especial, recebendo Ciro Gomes, ele que foi prefeito de Fortaleza, foi governador do Ceará, ministro e é pré-candidato a presidente da República pelo PDT. PDT do qual o senhor é vice-presidente, inclusive Carlos Lupe continua como presidente. Eu gostaria de saber como é que fica o seu partido. Vou continuar tratando por governador. Gostaria de saber como é que fica o seu partido a partir dessa entrada sua, inclusive, porque o senhor tem opiniões firmes e muitas vezes até radicais. Eu queria saber como é que o senhor vai administrar um partido que se mostrou em vários estados bem dividido, bem conflituoso, bem conflitado. Não custa lembrar, por exemplo, no episódio do impeachment de Dilma Rousseff, né, que os senadores do PDT votaram a favor, 2 senadores votaram a favor do impeachment, assim como 6 deputados também federais votaram a favor, contrariando a orientação do partido. Um desses deputados, inclusive, Flávia Moraes, que é daqui de Goiás. Como é que vai ser essa mão do Ciro Gomes em cima do partido? O PDT sofreu um trauma muito grave com a morte do grande brasileiro e meu estimado amigo e colega, olha o meu privilégio, o governador Leonel Brizola, com quem eu sempre tive muita afinidade e eu sou um compulsivo devorador dos experimentos históricos brasileiros. E o trabalhismo adquiriu uma modernidade com esse colapso do neoliberalismo no mundo, que é uma coisa impressionante. Assim, a visão de Pasqualini, enfim, trago o Celso Furtado porque tem tudo a ver, né? Uma adaptação de um keynesianismo tropicalizado ao Brasil, a ideia de que você ser progressista... Não aquele que foi aplicado na Alemanha, por exemplo? Não, de forma nenhuma. Né? Mas você trazer essa coisa, né, de uma solidariedade genuína com os pobres, sem precisar satanizar a iniciativa privada, respeitar, compreender mais do que respeitar a importância do mercado, da livre iniciativa, enfim, do individual, né, para o progresso da humanidade, é sincreticamente muito eloquente no trabalhismo. Pela questão nacional, pela questão do desenvolvimento e pela superação da desigualdade e da pobreza. Então essa convergência sempre aconteceu. O Brizola me apoiou, o último voto dele para presidente da República foi em mim, para minha honra. E eu tenho uma vida partidária meio desastrada. Ajudei a fundar o PSDB, virou o que virou, caí fora, ajudei enfim, o PPS, uma primeira experiência de um trabalhador que chegou à presidência da República, ficou contra, aliado ao PFL, me botaram para fora, o PSB me botou para fora, porque eu costumo honrar o que eu penso, o que eu falo, e essa é a minha linha, e ninguém vai me achar contraditando meu conjunto de valores. E hoje, o PDT está vivendo esse momento de superação da perda do Brizola. O Lupe tem sido absolutamente extraordinário
na dedicação a consertar o partido e corrigir essas contradições, às vezes com muita severidade, como foi no caso desses companheiros que discreparam da orientação do partido. Nós somos pobres, mas orgulhosos, nós tínhamos 3 senadores, estamos 2 para fora. E os deputados, inclusive a nossa deputada daqui, eles foram todos punidos também, perderam as direções dos partidos, embora, enfim, houve ali uma série de apelos para que a gente dourasse a pílula e tal, e evidentemente continua sendo para mim um grave erro um partido com a nossa tradição, né, que vem do Getúlio, que vem de João Goulart, que vem de Brizola, com todas as histórias inerentes a essas personalidades, votar a favor de um golpe de Estado para se associar a um governo de bandidos, né, é uma contradição dramaticamente insuperável. E eu acredito que ele vai sair mais robusto do que está. Nós temos já candidatos em 17 estados do Brasil, temos uma nominata de deputado federal que está se reforçando no Brasil inteiro, e talvez as dificuldades mais graves sejam cá no Centro-Oeste, onde não houve muita força no trabalhismo já no passado, desde o Getúlio, que conseguiu se eleger porque veio ser candidato, porque não tinha estruturas, né? Se elegeu por aqui, o Juscelino se elegeu por aqui. Vamos ver se eu preciso, né, mudar essa história aqui. Mas se precisar, a mão firme virá. A mão firme será firme sempre. No meu caso, não tem mais volta, né? Não tem mais volta. É evidente que eu sou cristão novo e eu confio no Lupe e na direção do partido. Mas essa posição do senhor, que muitas vezes é radical, como eu disse, ela sofre algumas variações, né? Um caso desses é levantado por pessoas, por goianienses, que a gente foi até as ruas ouvir. Vamos ver. Eu perguntaria a ele o seguinte, se ele apoiaria o Lula como presidente também, e ele vai ser pré-candidato, e eu tenho certeza, porque até agora nada, então eu queria saber assim, se ele vai continuar apoiando o Lula. Veja, eu apoio o Lula na proporção em que o sistema brasileiro determina que a gente, não sendo o preferido da população, tem a humildade de apoiar o seu avizinhado. Então, o meu movimento, desde sempre, é um movimento de solidariedade aos mais pobres, de compromisso nacional, enfim, o que se convencionou chamar de esquerda, e nem é o caso. Eu sou uma pessoa de formação mais de centro à esquerda, em permanente estudo e evolução. Então vamos lá, em 1989 eu era prefeito de Fortaleza, já era prefeito de Fortaleza, com 29 anos de idade, e o Lula foi candidato, eu apoiei o Mário Covas no primeiro turno, o Mário Covas não se elegeu, eu apoiei o Lula contra o Collor. Acho que eu estava certo, né, na minha opinião, não estou arrependido. Em 1994, eu era ministro da Fazenda, ajudei a fazer o Real, o Lula ficou contra o Real. Eu votei no Fernando Henrique contra o Lula. Depois o Fernando Henrique faz o que faz, joga tudo na lata do lixo, eu rompo com o Fernando Henrique, ele no governo, vou embora para os Estados Unidos, abandono a política, vou estudar, vou escrever, dar aula numa universidade importante da América, que foi Harvard, né, a Law School de Harvard, aí volto e entro num caminho assim meio de profeta, falando em projeto, com esse livro sobre o Brasil, sobre o neoliberalismo e a sua perversão, e acabo virando candidato a presidente da República, uma espécie de anticandidato, foi quando te conheci, para meu privilégio, 98. Não teve segundo turno, porque o Fernando Henrique manipulou a grande mídia, não houve um único debate. E o medo não era do Lula, o medo era de mim, porque eu tinha ajudado a fazer o Real, tinha sido o governador mais popular do Brasil, e tinha condição de desmascarar a grande fraude que ele estava fazendo pela reeleição. Não deu outra. Quebrou o Brasil e deu passagem ao Lula. Em 2002, eu fui candidato a presidente. O Lula também. Eu não fui para o segundo turno, apoiei o Lula contra o Serra. Né? Depois, em 2006, aí sim, abri mão de ser candidato, apoiei o Lula, que vinha fazendo um governo importante para o país. Em 2010, eu era candidato a presidente, peguei uma rasteira do meu partido, o PSB, o Lula, por trás, se acertou lá com o Eduardo Campos, que não está aqui mais para nos rebater, portanto, eu ficarei só nesse comentário superficial. E eu ainda assim, porque minha questão é o Brasil, eu apoiei a Dilma. Depois de ter sofrido a rasteira, eu não mudo de lado, fiquei do mesmo lado. Depois, em 2014, eu sabendo de todo o desmantelo, tem 1000 entrevistas minhas dizendo, apoiei a Dilma. Agora chega. Então agora chega. Se eu não for candidato, eu vou para o mundo acadêmico, vou estudar, vou escrever, vou ler, porque o Brasil não aguenta mais, né, um debate que projete o nosso futuro ao redor dos ódios e paixões que o Lula desperta. Não é bom para o país, é ruim para ele, Lula, que
que não reproduzirá jamais o governo que fez, e é muito ruim, pior ainda para o país, que está aí repartido em ódios sectários, violentos, não é? E a gente precisa tão gravemente discutir o futuro do Brasil. Eu quero pegar esse gancho que o senhor disse aí sobre ódio, mas antes eu quero pegar o primeiro gancho, que era a questão ainda de Lula. O senhor fazia referência ao fato de a gente já ter se conhecido, de eu já ter tido o prazer de entrevistá-lo, isso foi em 1998, e eu peguei lá no meu arquivo, lá no meu baú, um trechozinho que o senhor também fala sobre Lula, respondendo a uma pergunta que eu fiz na ocasião. Vamos ver. Governador, por que o senhor não retira a sua candidatura e apoia o Lula para ajudar a derrubar o capitalismo selvagem de Fernando Henrique Cardoso? Porque o Lula não tem condição. O sonho tático do Fernando Henrique é enfrentar o Lula nesse prato requentado de 94, mas já assumo esse filme. Eu estou tentando produzir uma alternativa, e não precisava ser eu. Mas como outros se omitiram, eu estou aí me oferecendo para fazer esse caminho de pedras de não deixar o Brasil com eleição. O senhor acha que o eleitor, principalmente, entende essa mudança de opinião do senhor? Não apoia o Lula, de repente o senhor está lá apoiando. Não, mas repare bem, de novo eu expliquei. Eu tenho uma linha de pensamento que é a minha, que é da minha experiência. E se eu sou candidato ou tenho um protagonismo na sucessão federal e a minha posição não prevalece, eu devo fazer o quê? Bancar a Marina? Ir para cima do muro, ficar bancando o bonzinho, só serve se for eu. Isso é o Lula, eu não. Então eu tenho uma relação de respeito, né, e tudo, mas, por exemplo, eu fui ministro no primeiro mandato dele e não saí porque não sou rato, porque houve ali uma debandada geral na turma dele, eu aguentei firme. Quando terminou o mandato, nunca mais fui. Vamos às ruas mais uma vez para fechar essa questão, se as pessoas entendem esse posicionamento do senhor. Veja só. Ciro, desculpa a liberdade de chamar de Ciro, porque sou seu eleitor, votei em você na última eleição. Me causou estranheza você ser adversário do Lula e em seguida aceitar ser ministro dele. Foi uma jogada política que eu não entendi e não gostei. Tão sincero quanto o senhor. Não, mas é assim que as coisas são. Nós temos uma democracia de baixo treinamento. Quando você apoia um candidato, no caso fui eu o candidato, e você não tem o privilégio de ir para o segundo turno, você faz das duas uma. Ou você toma posição ao redor do seu vizinho, ou seja, não é você vai apoiar o que parece mais com você ou menos diferente de você. E no caso de ser ministro, eu não aceitei não. Eu estava em Cuba, conversando lá, enfim, com a minha mulher na época, e o Lula me fez um apelo dramático, que a situação do país era trágica, que se eu fosse eleito ele certamente iria me ajudar, como é que eu faço? E eu achei que era obrigação com o país, e fui. Também acho que fui útil para o país, eu ajudei a montar o projeto da transposição de São Francisco, montei o projeto, briguei todas as brigas que tive que brigar, e esse projeto vai revolucionar o Nordeste semiárido, isso é um sonho de séculos no Brasil. Montei o projeto da Transnordestina, trabalhei muito aqui no Centro-Oeste, recuperei os fundos constitucionais que estavam totalmente inoperantes, recriei todas as estruturas de mesorregião, enfim, trabalhei muito, porque ele me concedeu. Agora, eu respeito as pessoas, agora a gente não pode, na política, querer ser dono da verdade. Veja a Marina, por exemplo, na primeira eleição ficou em cima do muro. Na segunda eleição tomou posição pelo Aécio. Eu tomo posição pelo meu lado. Eu estou recuperando a história, porque ele não é obrigado a conhecer a minha história. Em 89 eu era prefeito de Fortaleza. Em 2010 o senhor chegou a dizer que se Aécio fosse candidato, o senhor inclusive ficaria contente porque nem precisaria entrar, porque ele representaria naquele momento Veja que decepção. O seu pensamento. É assim que a vida é. O Aécio, eu conheço o Aécio desde que ele, secretário particular do Tancredo Neves, eu já era deputado. Ajudei o Tancredo Neves no colégio eleitoral, porque havia, as pessoas não lembram, mas havia delegações das Assembleias Legislativas e havia um risco muito grande de inverterem a posição da Assembleia do Ceará. Foi talvez a única vez na vida que eu usei arma. Nós estávamos prevenidos lá que havia uma invasão e tal. E ajudei o Tancredo, que me chamou para agradecer, eu tenho essa foto, não sei o que e tal. O Aécio é um garoto, secretário particular. Na minha vida eu jamais imaginei que eu tivesse que testemunhar a decadência moral e política do Aécio no nível que aconteceu. O senhor começou na política pelas mãos do seu pai, que era prefeito, não é isso? Isso. E que contava com apoio, inclusive ele era do PDS, não é isso? Sim. No Ceará só tinha as 3 sublegendas, não tinha oposição no interior. Que era o partido que dava sustentação ao governo militar. Não, ali já não era mais o governo militar, na minha época, né?
Ele inventa que eu era da Arena, mas nunca fui. Mas o seu pai... Meu pai, sim. Mas era uma sublegenda, ele entrou para ser candidato. Ele não era filiado. Tá. Como é que é entrar na política pelas mãos, né, do seu pai, passando pelo PDS, pela Arena? Não, Arena nunca. Nunca? Não, pois mas a extensão do PDS ideia, foi a Arena. Eu não tinha idade. Repare, o que aconteceu é o seguinte, o que é que aconteceu na data? Meu pai era prefeito em Sobral e eu militante do movimento estudantil em Fortaleza, ligado à esquerda católica, ao partidão, e assim era a minha vida. Meu pai, prefeito do interior, e eu, militante, com as minhas convicções, que evidentemente elas evoluem permanentemente e tal. Chega a véspera da eleição, meu pai precisa de uma candidatura a deputado estadual e, para minha gravíssima surpresa, me chama. Eu tinha 25 anos, 24 anos. Não tinha a menor ideia, nem vontade, nem menor apetite, tinha horror aquilo tudo ali, daquela politicagem do interior do Ceará, que era só dominada por 3 coronéis e tal. E eu tinha plano de ser vereador um dia. Um deles era César Caos, sim, exatamente. Que inclusive apoiava seu pai. Não, nunca apoiou meu pai, não. Chega na véspera da eleição, meu pai quer uma legenda para eu ser candidato. Como não tinha organicidade com ninguém, o César Caos botou a faca no pescoço dele. Dou a legenda para o seu filho se você votar no César Neto para deputado federal. E assim foi. E aí votamos Camarão, que era não votar em branco para governador e senador, porque eles obrigaram a vinculação de votos. Essa foi a razão. E meu pai me deu um grande expor, dizendo, olha, isso aqui é um protocolo, você se elege e faz o que você quiser depois. E assim eu fiz. Mas se valeu dessa condição? Sim, claro. Isso é legal? Legal era. Não... Mesmo sendo sim, legal, moral. Não é o meu melhor momento. Eu disse legal no sentido de ser bom. Não, de jeito nenhum. Foi uma amargura para mim. Foi uma amargura para mim. Só quero relativizar que eu tinha 24 anos de idade. E isso pode tudo com essa idade? Não, pode não. Eu nunca cometi um deslize, nunca respondi a um inquérito, nunca peguei um centavo da vida do povo, nada, zoeiro. Mas na política a vida é assim. Houve uma vinculação. Ainda não tinha o preparo que o senhor tem hoje. É isso que o senhor quer dizer? Não, mas a política impõe a você certas circunstâncias. Está ali um camarada me cobrando de um gesto que eu considerei na data nobre. Porque eu votei no Lula, porque era o vizinho, não estava nem um pingo interessado, nem era do meu interesse. Eu tinha que ficar na oposição. E ele me faz um apelo patético em nome do Brasil, como eu. Fui forçado a renunciar ao governo do Ceará, sendo o governador mais popular do Brasil, para assumir o Ministério da Fazenda, por um apelo dramático do Itamar Franco. O real está se acabando, a equipe só fica se você vier, e é o país que está ali falando e tal. Lá fui eu fazer o que eu não queria fazer. Só para a gente fechar o bloco, o senhor puxou um assunto aí. Itamar Franco fez o convite ao senhor e disse, em determinada ocasião, de que muito se fala sobre o DNA do Plano Real. Né? Quem é o pai do Plano Real? Segundo Itamar, os principais ministros seriam Rubens Recupero, que o antecedeu e saiu por conta do escândalo da Parabólica. O senhor entrou em seguida. O senhor ficou exatos 116 dias, me parece. Sim, 4 meses. 4 meses à frente da Secretaria do Ministério da Fazenda, no momento em que o Plano Real já tinha sido gestado. Ele estava já para... Ele estava fazendo água. Ele estava afundando. E na ocasião consta que o senhor falava diariamente com o Fernando Henrique Cardoso, que havia se afastado para concorrer à presidência da República? Pelo contrário, nós tínhamos meio que brigado, meio que rompido, porque o meu candidato a presidente era o Tasso Gereissati. E o Tasso era o presidente nacional do PSDB, eu tinha sido com ele fundador do PSDB no Ceará, e nós organizamos uma equipe econômica para um possível governo Tasso Gereissati sucedendo o Itamar Franco. E essa equipe é que fez o real. Pécio Arida, André Lara Rezende, Gustavo Franco, Winston Frist, aí estava na época Bresser, Bracher, enfim. E a gente se reunia clandestinamente para formular uma estratégia de combate à inflação e de desenvolvimento do país, quando Itamar atravessa o samba e nomeia o Fernando Henrique ministro da Fazenda contra a vontade dele. E aí o Fernando Henrique, desesperado, pede socorro ao Tasso, né, e a mim, e a gente então consegue levar essa equipe para ele. E ele, de forma absolutamente mau caráter, ele simplesmente, na hora que viu o potencial de sucesso, passa uma rasteira no Tasso. Simples assim. Essa é a história? O senhor se considera mais pai do Real do que Fernando Henrique? O Fernando Henrique não é pai de ninguém. O Fernando Henrique, só para você ter uma ideia, vá no arquivo e pesquise. O Fernando Henrique, para ser candidato a presidente, tem que sair em abril. Sim. Dia 2 de abril. O Plano Real entra em vigor dia 1º de julho. Sim, mas ele já estava sendo gestado. A única coisa que tinha ali era o RV. E todos os riscos da conversão iam ser bancados ali na frente. Evidentemente que o pai político do Real é Itamar Franco.
Que o Fernando Henrique também traiu. O pai econômico seria o senhor se considera? Claro que não. Quem seria? Nada que não. O econômico é essa equipe de técnicos brilhantes que o Fernando Henrique não sabia nem conversar com eles. Simples assim, como eu estou lhe dizendo. Tá bem. É parte da história que a gente está tendo oportunidade de ouvir aqui no programa. Ela será contada com detalhes, quando as personalidades já tiverem morrido e tal, vou contar com todos os detalhes disso, como é que se faz. 23 anos depois, né? É aquela história, memória. E isso é importante a gente ouvir. Agora, eu, por exemplo, eu criei a TJLP, no meu período, criei a TJLP, criei a participação dos trabalhadores no lucro e resultado das empresas, fiz o choque de oferta para reverter o quadro de inflação, e isso tudo todo mundo atribui. Quem tem um mínimo de serenidade atribui uma centralidade no êxito do plano. Tá bem, a gente tem que chamar um intervalo, mas a gente volta rapidinho para continuar ouvindo Ciro Gomes. Fique ligado. É só olhar e ver. O programa Goiás na Frente aparece cada vez mais. Os Credecs de Goianésia, Morrinhos, Quirinópolis e Caldas Novas estão com as obras avançadas. O governo de Goiás também está construindo 39 colégios século XXI. Olha só, em Águas Lindas, o trabalho está bem adiantado. Também tem os hospitais de Santo Antônio do Descoberto, Águas Lindas e o de Uruaçu, que está 70% concluído. Programa Goiás na Frente é assim, inovação que cuida das pessoas. Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo Ciro Gomes, pré-candidato a presidente da República pelo PDT. Ele que já foi prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro 2 vezes e está disputando e deve disputar pela 3ª vez a presidência da República. O senhor disse dias atrás, numa palestra, uma das muitas palestras que o senhor tem feito lá no Rio de Janeiro, que o vice dos seus sonhos é o Haddad, Fernando Haddad? Perguntado pelos alunos, eu disse que era um Dream Team, e de fato eu considero, mas é quase impossível, ou diria, é bom demais para ser verdade. Porque ele excluiria Lula, né? Ou a menos que ele mudasse de partido. Não, ele não vai mudar. E o ideal também é porque eles representariam esse lado, vamos dizer, preservado do PT, que é uma coisa importante para o país. O PT tem chances, na opinião do senhor, de vir com Lula, para ser mais objetivo, Lula, o senhor acredita que ele será candidato? Não. Claro, caso ele não venha aqui. Não acredito, nem mesmo supondo que ele vai ser absolvido, eu torço por isso. Ele não tem nada a ganhar nesse processo. Nada. É um desserviço a ele, que não reproduzirá mais as circunstâncias peculiares que lhe deram o sucesso popular que deram, e prestará um desserviço ao Brasil, involuntário, mas prestará um desserviço ao Brasil, não permitindo que o país se debruce sobre os seus problemas, dedicado, como será obrigado a ódios e paixões. Como é que o senhor viu a condenação de Lula pelo juiz Sérgio Moro? Bom, ninguém está acima da lei, nem pode ninguém se presumir fora do alcance da justiça. Agora, a beleza da justiça no Estado de Direito Democrático é que nenhum juiz tem a palavra sozinho. Todas as pessoas, pelo devido processo legal, têm direito de recorrer, de se insurgirem contra uma decisão, e aí a decisão passa a ser agora um colegiado, ou seja, se um pode errar, 3 vão examinar e ainda podem errar, ainda tem a chance de ir para outro colegiado grande. Eu torço que ele vença isso, né? O que choca naquela sentença é que ela tem 218 páginas, e quando você conversa demais assim, é porque parece que não tem a página. Está aqui, ó. Ele está condenado porque roubou ou botou no bolso isso aqui e a vinculação é essa aqui e tal. Isso não tem, falando como professor de direito. É o que se chamaria popularmente do livre convencimento, seria mais ou menos mas isso? Livre convencimento num juiz é arbítrio. O juiz não exerce uma atividade livre, o juiz exerce uma atividade vinculada. Mas existem sentenças nesse sentido. Mas elas são completamente arbitrárias. O juiz insiste em dizer por livre convencimento. Pois é, arbitrariedade. Se é matéria de fato, você pode até ter convencimento diverso, mas a lei não admite convencimento autônomo. As pessoas entendem que essa denúncia contra Lula, do triplex no Guarujá, seja a mais amena, digamos assim, contra ele, que outras virão e as outras serão mais pesadas. Tem 5 processos tramitando. O senhor acha que ele será condenado? O senhor acha que Lula irá para a prisão? A probabilidade dele ser condenado é imensa, em primeira instância. Né? Na segunda instância, aí já começam outras questões a serem deliberadas. Né? Por exemplo, prescrição,
que é uma coisa que não absolve nem condena, mas o tempo, ao fluir, pode dar prescrição de determinadas coisas. Tá. Lava Jato tem feito um bom trabalho? O senhor aprova o trabalho? Pesando e medindo, ainda diria que sim. Pesando e medindo é uma coisa que ainda considero boa para o país. Mas parte importante dela será anulada pelas bobageiras exibicionistas dos jovens juízes e procuradores. O João Dória, prefeito de São Paulo, o senhor o vê como um provável antagonista na candidatura, na disputa pela presidência? É possível porque o paroquialismo, né, o provincianismo de São Paulo, da elite de São Paulo, vê o mundo através daquilo ali. E o senhor é paulista de nascimento, né? Sim, o povo de São Paulo é maravilhoso. Estou falando do provincianismo de uma certa elite de São Paulo que tem um filtro no olho e vê o mundo através daquilo ali. De uma plutocracia, de uma burguesia completamente à toa, né, que faz o que esse cara está fazendo. O cara mal se elege prefeito, já é candidato a presidente da República, sem dar um dia de serviço na tarefa dele. Factoide por cima de factoide, o beiço tudo emendado de botox, não sei o que e tal. Enfim, lá no Ceará, um caba desse aí, uma hora dessa, a turma já está vaiando ele na rua. A nossa cultura política é assim. Imagina o cara, vai trabalhar, vagabundo, na hora. Se o caba fosse lá no Ceará, ficar todo dia com... Mas ele não está trabalhando? Tá nada, vai só conversa fiada, só papo furado. Me diga uma coisa que ele fez. A única coisa de fôlego que ele foi fazer foi um desastre que revela, sabe, uma impotência absoluta, uma incapacidade absoluta de um plano, que é o negócio da tal Cracolândia. Você imaginar que uma coisa complexa daquela fosse ser resolvida assim, na base do ora vamos, sem planejamento, sem destino para aquela gente, sem compreender a complexidade trágica desse processo, desse fenômeno. Enfim, lá no Ceará nós não temos Cracolândia. Mas o senhor acha que a população brasileira entenderia isso que o senhor tem como visão dele? Ah, mas entende sim. É? Ele é muito elitista. Ele é muito elitista. O negócio dele é o seguinte, é falar mal do Lula, se dizer não político, o que já é uma mentira, grosseiro, né? Porque ele acha que as pesquisas que ele lê ali, na marquetagem, que o povo está zangado com os políticos. Então, ele sendo um politiqueiro, ele foi presidente da Embratur, era prefeito de Fortaleza, esse é o meu problema. Eu era prefeito de Fortaleza, era presidente da Embratur, saiu de lá corrido pelo Sarney por roubo. Depois foi absolvido do Tribunal de Contas, mas saiu de lá o desvio na Embratur. Esse cara, você vai ver, não demora, mais 6 meses... Todo mundo vai ver quem é. O senhor está falando que ele fala mal de todo mundo, o senhor também... Não, ele fala mal de todo mundo, ele só fala mal do Lula. Do Lula. É. Mas o senhor também anda falando mal a vida inteira, né, de muita gente, né? O senhor usa mas falar mal é uma necessidade se ela for sincera e franca. Eu, por exemplo, denunciei que o Michel Temer era corrupto. Ele me processou. As pessoas não quiseram ouvir, está aí esse cara destruindo o país. Eu denunciei que o Eduardo Cunha era pilantra. Ele está na cadeia, eu estou aqui dando entrevista. Quantos processos o senhor já tem? Por crime nenhum, nunca. Agora, dano moral dessa gente toda, já vários. Agora, veja quem são. Só do quem me Eunício, processou? mais de 40? O Eunício Oliveira, que está na Lava Jato em 5 coisas. O Eunício foi eleito senador no Ceará, tinha um patrimônio de 9 milhões de reais. 4 anos depois, apresentou o patrimônio oficial de 99 milhões de reais. Meu irmão, a política não enriquece ninguém assim, não. Eu sei, eu estou há 37 anos nisso aí. Essa experiência... Aí pronto, a gente diz assim, não fala mal não, porque é delicado. Então eu estou vendo o cara enchendo o rabo de ganhar dinheiro, tomando o dinheiro que está faltando no posto de saúde, roubando o dinheiro que falta para a gente comer. Essa é a minha indignação. Veja, eu sou um cara que dei aula em Harvard. Fui ministro da Fazenda, fui ministro da Integração, fui governador. Nunca pratiquei um desatino na vida. Agora, o que é que eu faço? Eu sou deputado, estou vendo o Michel Temer entregar a medida provisória para o Eduardo Cunha enxertar coisas, tomando propina, e eu faço o quê? Fico calado. Eu me sinto um verme se eu ficasse calado. Numa campanha, numa disputa, num debate, o senhor vai abrir o verbo, vai falar esse palavreado todo? Eu tenho 60 anos de idade, né? Você também tem que entender que eu comecei a vida muito garoto, muito jovem. A maturidade não vem com lição dos outros. A maturidade vem com erro, acerto e tal. Não tem um inquérito. Isso eu posso dizer aqui com orgulho ao brasileiro de Goiânia e de Goiás. Nunca respondi ao inquérito, nem sequer para ser absolvido. Quer ver outra coisa que é completamente só eu? Nunca aceitei receber pensão. Pelas leis brasileiras, imoralidade, como eu comecei muito cedo, eu tirei 3 pensões que me dariam mais de 80 mil reais. Consideravam imoralidade, nunca aceitei receber na data, não é agora não. Só estou contando isso agora para poder
É verdade. Mostrar que eu tenho coerência entre o que eu denuncio nos outros e a minha prática. Agora, esse temperamento do senhor é uma coisa, esse temperamento explosivo é uma coisa que persegue o senhor desde sempre. Eu não sou explosivo. Não? Vamos às ruas para ver... Eu sou indignado, não sou explosivo. Vamos às ruas para ver a opinião da população. Bem, se ele já consegue estabilizar a mentalidade dele como homem e não só como candidato, porque ele é meio destemperado na hora dos debates, na hora de falar de alguém. Então ele tem que estabilizar essa parte emocional dele. Isso é o que eu perguntaria para ele, se ele já superou essa fase. Eu volto a dizer, eu acho que eu não vou superar jamais se entender que a minha indignação... Porque, repare, é muito diferente um cidadão que tem toda a respeitabilidade, mas que não sabe quem é o Michel Temer. Nem o malefício. O Michel Temer há 20 anos roubava na Doca de Santos. Aí o Lula chama esse cara para ser vice da Dilma. Aliás, a Dilma nunca tinha disputado uma eleição, não tinha experiência de nada. Aí o Lula, brincando de Deus, porque está muito popular, nomeia a Dilma. Tudo bem, as pessoas podem dizer, tudo aconteceu depois, você se zanga depois, se zanga com a Dilma depois, e eu tenho o meu problema de eu ver antes. E o meu patrão é o povo brasileiro. Então, se eu quisesse ser conveniente, eu já teria sido presidente da República há muito tempo. Mas ser o quê? Presidente da República para reproduzir essa quadrilha de ladroeira que está aí? Meu irmão, ladroeira grande, não é pequena não. De quando vem essa ladroeira? Olha, a ditadura terminou já muito apodrecida. O governo Sarney, a coisa piorou muito. Depois, com o Fernando Henrique, com o Itamar deu uma limpada geral, o Itamar não fez os acordos. Depois, com o Fernando Henrique, a coisa começou a degringolar no segundo mandato, a partir da reeleição, comprando de voto, botou o PMDB como central, o Padilha era ministro do Fernando Henrique dos transportes, pagava mensalão. E a turma lá no Rio Grande do Sul chama de Eliseu Quadrilha. Eu, em vez de fazer frase, eu denuncio. Fui lá, rompi com o PSDB, entreguei ao Fernando Henrique uma carta dizendo para ele que estava havendo roubo e que eu não queria ser omisso em relação a isso. E fui-me embora. Depois o Lula vem no primeiro mandato, não fez conciliação. Sofreu o diabo, negócio de mensalão, mas aguentou firme. No segundo mandato, aceitou o conselho do Zé Disseu e botou essa trempa, esse bando de canalha dentro. E eles entram por uma porta e eu saio pela outra. A vida inteira. Com Dilma foi assim também? A vida inteira. A Dilma me chamou no primeiro mandato e no segundo mandato, para minha grande honra, várias vezes para ser ministro. E eu não aceitei ser. Para encerrar, eu queria saber, falando um pouco de questão local também, o seu relacionamento com o governador Marconi Perillo, qual é? Como bom amigo. Um bom amigo. Eu gosto dele pessoalmente. Acho que o problema dele é que o PSDB não dará a ele a oportunidade que ele merecia. Porque o PSDB de São Paulo é sombra de mangueira, não nasce nada embaixo. De ser candidato a presidente? Ou outra coisa, tem um voo nacional aí que ele fez por onde merecer. Ele tem condições para isso? Eu estou falando isso no plano pessoal, porque os meus amigos aqui são adversários dele. E eu fico com meus amigos na política, naturalmente. Mas eu tenho uma afeição por ele. Como tenho pelo Íris. O Íris é um velho amigo. O Íris, eu vim aqui, garoto, 28 anos de idade, prefeito de Fortaleza eleito, vim aqui aprender a fazer mutirão habitacional com o Íris. Continua fazendo até hoje. Pois é. E ele continua fazendo até hoje. Ciro Gomes, professor universitário, deputado, prefeito, governador, foi um grande prazer mais uma vez recebê-lo aqui no nosso programa. Obrigado por ter vindo, seja bem-vindo a Goiânia sempre. E quando vier outras vezes, por favor, volte, porque tem muitas coisas ainda que eu gostaria de fazer perguntas ao senhor. Com muito prazer, Paulo. Obrigado. Eu sei que estou dando uma fala aqui, conversando com um brasileiro muito respeitável. Muito obrigado mais uma vez, obrigado a você, telespectador, pela audiência, uma boa noite para você e até a semana que vem.